Obrigado, José. Graças a Deus que nós estamos aqui, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E é um prazer imenso estar aqui. Alguns irmãos estão ausentes, né? Passando por algumas dificuldades, lutas aí na área da saúde. Mas nós estamos aqui para falar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor também. E a Bíblia fala lá em Salmos que o Senhor é o Senhor das viúvas e dos órfãos. Então eu pensava assim que Deus ia me poupar, né? Deus ia passar o pano para mim. Pensava que Ele ia me tirar de situações difíceis e tudo, né? E eu falei, não, eu estou de boa porque Deus vai me poupar. E na verdade não foi assim, né? Deus, Ele trata com a gente. E a gente precisa viver alguns desafios na nossa vida para que a gente frutifique, amém? Então, Deus eventualmente, Ele vai nos com a nossa segurança, amém? Vou repetir essa frase. Deus eventualmente vai nos proteger, porque Ele é nosso Pai, mas Ele está comprometido com a nossa segurança. E nós vamos ver a diferença de proteção. O maior atributo de Deus, meus irmãos, é ser pai. Então, num relacionamento familiar, a mãe é a que protege, a mãe é a que nutre, a mãe é a que alimenta, mas o pai é aquele danadinho que vai lá e tira a rodinha da bicicleta, não é verdade? Ensina o filho a andar sem rodinha, provoca o filho a situações de desconforto, de pressão, de desafios, e essa é a função do pai. A função do pai é treinar o filho, porque ele vai precisar suportar situações na sua vida, desafios na sua vida. Amém? Então, qual é essa diferença de segurança e proteção? Vamos lá. Eu queria ler com vocês Romanos 8:38, na versão King James atualizada. Se tiver aí, eu vou ler por aqui. Diz o seguinte: portanto, Paulo dizendo aos romanos, portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Paulo, havia uma certeza no coração de Paulo, havia uma segurança, havia um modo de pensar, né? Paulo se sentia seguro de que nada poderia separar ele do amor de Deus. Ele estava em segurança, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade. Então, Paulo estava seguro, seguro no Senhor. Paulo não estava sujeito às circunstâncias, apesar de viver as circunstâncias. Mas ele tinha uma certeza: nada poderá me separar do amor de Deus. Então, eu quero trazer uma figura bem comum, bem simples aqui para vocês, sobre a diferença de proteção e segurança. Aqui na nossa igreja, nós temos um churrasco de homens, né? É um churrasco muito bacana. E a gente vai ter um agora? Ou esse ano aí? Vamos ver. E, irmãos, e todo mundo aqui, os irmãos são fãs de carne, né? Que as picanhas boas, né? Eu queria perguntar para vocês, aquela carne de Angus, aquela carne bem feita, né? Qual é a maneira mais segura de proteger uma peça daquela? Qual é um local adequado para guardar uma peça de picanha daquela? A gente pensa logo que é na geladeira, não é verdade? Mas a geladeira, ela oferece uma proteção temporária para aquele produto, aquele pedaço de carne. Se você tirar da geladeira, aquilo vai se perder. O local mais seguro de proteger uma peça de picanha, Angus,
é você fazer ela e você comer. Bem? Então, a segurança, ela é um estágio a mais do que a proteção. A proteção vem antes. Então, quando você vai fazer uma proteção veicular, você coloca lá um alarme no seu carro, mas aquele alarme não te garante muita coisa, não é verdade? Então, todos nós, a gente corre atrás de uma proteção maior, um seguro, porque se aquele carro vier a ser roubado, a bater, a dar uma perda total, a gente tem uma nova, um novo veículo, a gente consegue ressarcir aquele valor. Então, irmãos, segurança é algo que vai além da proteção. Você estar seguro é você ter a condição de poder perder, mas voltar ao estado original. Voltar aquilo que você perdeu, você volta ao estado original. Por isso que Paulo disse aqui, nesse Romanos 8:38, que nada poderia afetá-lo. E tem muita gente, irmãos, que anda pedindo proteção para o Senhor. Enquanto Deus, como Pai, Ele quer te colocar em um lugar seguro. Amém? Onde, apesar das circunstâncias, apesar de tudo você venha passar, você consiga confiar no Senhor. A ponto de que se você perder algo, aquilo não vai te afetar, nem profundidade, nem os anjos, nem coisa alguma vai te afetar. Então, Deus como Pai, Ele não quer apenas nos proteger, mas Ele vai nos colocar em segurança. Amém? E segurança, então, é concluir um propósito. Você vê, eu falei da picanha aqui, é você designar para aquele produto, para aquele objeto, ele cumprir a sua missão. É recuperar uma condição original, mesmo após perdas. É algo que não pode ser afetado por circunstâncias. Então, Deus quer te pôr em situações seguras. Deus quer fazer com que você cumpra o seu propósito. Ele não quer apenas te proteger. Amém? O porquê, então, estando no amor de Cristo, eu ainda enfrento tantas lutas. E quando eu penso que Deus vai me proteger, na verdade, Ele está me colocando em segurança. Ele está me colocando numa situação, me fazendo aprender com aquele momento, com aquela provação que eu tenho passado. Eu queria ler com vocês João 15, porque João 15 responde essa indagação nossa. Por que Deus me faz passar essas coisas? Por que Deus quer me colocar em segurança? Por que às vezes eu entro nessas situações e me parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está comigo? Então, vamos ler aqui João 15, do versículo 1 ao 9. Eu vou ler para vocês e a gente vai meditando juntos. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, todo ramo que está em Cristo, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então aqui tem um princípio, de que a gente estando em Cristo, todo ramo que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Então, irmãos, o primeiro fato de que Deus vai nos fazer passar é que a faca, a poda, vai vir de qualquer jeito. Amém? Deus quer nos colocar em segurança. Deus quer nos fazer maduros para que a gente não fique pedindo proteção, apenas proteção para o Senhor, para que a gente possa suportar a poda do Senhor. Então, se falaram para você que o evangelho era um evangelho de que Deus ia te proteger, Deus ia tirar de todas as situações perigosas, de tudo aquilo que te faria triste, te faria infeliz, te daria dor de cabeça, irmãos, mentiram para você. O evangelho é um evangelho
de maturidade, quem está em Cristo, ele vai cortar aquele que não dá fruto e podar aquele que dá fruto. Irmãos, não frutificar é pecado. Não frutificar no Senhor é pecado. E não existe a possibilidade de alguém estando em Cristo não frutificar. Amém? Então, Mateus, o escritor de Mateus, um homônimo ali a esse versículo, ele mencionou isso em Mateus 3,10. Ele disse assim que Mateus 3,10 diz que o machado está posto à raiz. Aquele que não dá fruto, olha lá, ó, o machado está posto à raiz. E toda árvore, pois, que não produz frutos, será cortada e lançada ao fogo. Mateus foi isso que ele entendeu. Jesus falou aquela parábola ali, ele olha o seguinte: quem não dá fruto, o machado já está lá no pé. Amém, irmãos? Então, tem uma vertente teológica que diz que esse lançado ao fogo é ir para o inferno mesmo. A pessoa está condenada ao inferno. É o arminianismo, né? Eles acreditam que a pessoa pode perder a salvação e, se ela não se comporta, se ela não dá testemunho, muitos interpretam esse versículo seguinte: a pessoa vai para o inferno. Nós não acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que esse lançado ao fogo é que o Senhor vai provar você de uma maneira muito pesada. Então, nós não acreditamos que a gente perde a salvação estando em Cristo, crendo em Cristo. A gente não acredita nisso. Mas eu acredito que esse lançado ao fogo é o seguinte: Deus vai fazer você passar por situações difíceis. Então, Jesus Cristo diz: vocês serão perseguidos, no mundo vocês terão aflições. Amém? Às vezes você pergunta: mas Reginho, cadê o evangelho da graça? Cadê o evangelho que perdoa? Cadê o evangelho que Deus vai me socorrer e tudo, meus irmãos? Esse evangelho é para criança na fé. Aqueles que precisam de leitinho, né? De alimento básico, mas à medida que você vai crescendo na fé, o Senhor vai te fazendo passar por situações, para que você aprenda a frutificar, para que você aprenda a dar fruto. E dar fruto para o Senhor é testemunhar daquilo que o Senhor é. O que é fruto, Reginho? Como é que eu dou fruto para o Senhor? Eu vou sair aí agora fazendo as coisas, filantropia? Não, irmãos, você dá fruto daquilo que você está ligado. Você está ligado em Cristo, você dá fruto, dá testemunho daquilo que Cristo é. Então, se você está em Cristo, não tem lógica e condições de você ter um comportamento, de você ter testemunho que não testemunhe daquele que você está ligado. Da árvore que é o Senhor, da videira que é Cristo. Amém? Então, muita gente fala assim, cadê o evangelho da graça? Deus vai me perdoar. Mas Tito 2,11 diz o seguinte: a graça se mostrou salvadora, nos educando a viver. Olha lá, porquanto a graça se mostrou salvadora para todas as pessoas, nos educando, nos orientando a renunciar às impiedades, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Amém, irmãos? Então a graça, ela não é só para nos perdoar, ela é para nos educar. Ela é para fazer com que você dê testemunho, dê fruto. E aquele que não dá fruto, o machado já está no pé. Amém? Vamos seguir então. João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhe falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Segundo fato, então, de João 15 aqui. Toda conquista fora de Cristo
gera uma expectativa frustrante. Aqui diz o seguinte, ó, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, segundo fato, toda conquista fora de Cristo gera uma expectativa frustrante. Você já viu aquelas pessoas que começam a ter uma vida, né? Crente, está ligado ao Senhor, conhece o Senhor, mas vive decidindo as coisas por si próprio. Vive pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse negócio, vou arrumar esse namorado, vou comprar isso. Não ora. Muitas vezes essa pessoa não dá testemunho da sua fé, não dá testemunho da videira que é Cristo. E aí ela começa a pedir, ela vai lá, arruma um namorado do jeito que ela quis, aí vem no pastor depois, pastor, me ajuda. Né? E aí você começa a pedir o quê? Proteção. Irmãos, e Deus não vai proteger essas coisas. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Deus não vai proteger suas escolhas. Deus não vai abençoar suas escolhas. Ele vai cortar. Amém, irmãos? Porque não foi para pedir proteção que Deus nos escolheu. Ele quer nos pôr em segurança. Você lembra lá de Romanos 8, o que é segurança? Nem situações de profundidade, de extrema, nem os anjos, nem profundidade. Nada pode me afastar do amor de Deus. Deus quer me colocar em um lugar nele. Deus quer me colocar em uma condição onde eu estou ligado a Ele. E tudo que eu fizer vem do Senhor. Então eu conheço, tem muitos amigos que chegam para a gente e tem uma vida, né, fora de Deus. Né? Deus tem nos ensinado. E aí a pessoa vai lá, arruma um namorado, casa e tal, e vem conversar com a gente. Oh, me ajuda aí, pede para Deus consertar esse negócio aqui. E a primeira coisa que a gente fala assim, você orou, você pediu direção de Deus para isso, meu irmão? Essa pessoa é compatível com a sua fé, compatível com aquilo que você acredita. Né? Essa semana até postei lá no grupo dos presbíteros, né? Pedro Bial, que é um programa na Globo, chama Conversa. Ele tinha uma cantora lá, que está muito famosa agora, e ele começou a falar para essa menina o seguinte, olha, você está muito famosa, sua voz está para além do público gospel, e você não pensa assim, em cantar fora e tudo, né? Aí secularmente, irmãos, assim, ele falou com tanta, como se diz, com tanta propriedade, assim, para ver se ela caía naquilo. E ela falou assim, olha, eu não saberia cantar para outra pessoa. Não saberia viver sem meu Deus. Irmãos, aquilo assim falou comigo demais, né? Porque uma cantora assim, meu Deus é tudo. Ele que me olhou quando eu não era nada. Ele me olhou ali quando eu não era nada. E assim, na Globo, irmãos, em horário nobre, aquela mulher deu um testemunho de quem ela é no Senhor. De que ela não poderia fazer absolutamente nada sem o Senhor. Diante do poder, diante de muitas possibilidades, diante de possibilidades de riqueza, ela é convidada para cantar ali naqueles programas e fazer sucesso. E eu fiquei muito fã daquela irmã, eu comecei a seguir ela na hora. Eu falei, é isso, testemunho. Eu estou ligado na videira, eu não faço escolhas fora do Senhor, porque isso gera frustração. E aí eu começo a pedir proteção para aquilo que eu escolhi. E Deus não vai proteger aquilo que eu escolhi. Ele vai me ensinar, Ele vai me pôr em segurança. Amém? Vamos seguir. Versículo 5, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Amém? Então, terceiro fato sobre João 15 é que a luta de quem permanece em Cristo é
passageira. Amém? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a luta de quem permanece em Cristo é passageira. E a luta de quem não permanece é esquecida. Então, nós não cremos, essa igreja não acredita que uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você recebeu Ele no seu coração, você perde a sua salvação. Muitos interpretam esse lançados ao fogo e queimados como um inferno. Mas nós interpretamos da maneira do seguinte, que Deus esquece você naquela luta, até que você aprenda. Não tem muita gente, irmãos, que tem vivido uma luta na sua vida, na sua família, constante e contínua. Porque não basta, essa pessoa não dá fruto, não aprende, ela não testemunha da videira, da árvore, e aí Deus, o que Ele faz? Ele corta. Ele corta. Então, se a sua luta é contínua, se você está vivendo uma luta contínua, volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Porque Ele prometeu que essa luta seria passageira. Que essa luta seria... eu quero ler aqui com vocês, 2 Coríntios 4. Por isso, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, ou seja, a gente passa por situações difíceis, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, irmãos, quando alguém chega para mim, fala assim, Reginho, eu estou há muitos anos passando por uma luta, por uma dificuldade, que não se resolve, não tem conserto na minha casa, na minha família, no meu casamento. Eu falo assim, meu irmão, você precisa então de amigos, da fé. Você precisa de gente que te leve para o Senhor. Porque isso não é normal, irmãos. Não é normal a Bíblia fala assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é normal uma pessoa viver uma vida desgraçada, uma vida sem o Senhor, uma vida terrível por tanto tempo. Deus não tem prazer nisso. A Bíblia fala que Ele tem planos de paz para nós, e não de mal. Então, se alguém passa por alguma luta, alguma dificuldade, uma ausência de testemunho, eu já desconfio logo, eu falo assim, rapaz, esse cara está longe de Deus. Esse cara precisa de amigos. É o caso daquele coxo, né, do tanque de Betesda. Ele estava lá há 38 anos, doente, né? 38 anos, irmãos. E aí Jesus chegou para ele, por que você está doente aqui 38 anos? Ele fala assim, eu não tenho quem me pega. Quando as águas mexem lá, quando o Espírito mexe as águas, eu não tenho quem me pega e me joga lá dentro. Então você vê a importância dos amigos na nossa vida, no nosso testemunho. Se você está passando por alguma coisa, conte para alguém. Conte para alguém para que essa pessoa pegue você e lance sobre as águas, lance sobre o movimento do Senhor. Não é possível que uma pessoa que está ligada ao Senhor passe por um momento desse por tanto tempo. Aqui em Coríntios fala que isso é leve e passageiro. Amém? A mesma situação com aquele coxo, com aquele que tinha problemas, né, em Cafarnaum. Os amigos dele, ele não conseguia chegar até Jesus. Os amigos dele pegaram ele, levaram por cima da casa. E desceram o cara por cima da casa, para que ele recebesse do Senhor a cura. Amém? Então, se você está passando por algo que há muito tempo você não consegue resolver, procure pessoas que vão te levar para perto do Senhor. Talvez o Senhor esqueceu, o Senhor cortou isso das suas orações, o Senhor esqueceu para fim de que você aprenda a estar ligado na videira que é o Senhor. Amém? Então, vamos seguir. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, agora vem a parte boa de viver uma provação no Senhor. Agora vem a parte boa de estar ligado ao Senhor, estar ligado na videira. Agora vem a parte boa de ser podado pelo Senhor. Amém? Quem é que quer ser podado pelo Senhor? Eu quero ser podado pelo Senhor, irmãos. Eu quero que o Senhor me coloque em segurança. Eu não quero ficar pedindo proteção o tempo todo para o Senhor. Eu não quero que as circunstâncias, que a vida, venha me derrubar a todo momento. É um vento daqui, é o futuro, é o passado. Ah, meu passado. Foi assim, assim, aquilo acaba com você. O futuro, medo do futuro. Você está seguro no amor de Jesus. Amém? Então nós não podemos temer a poda, o tratamento do Senhor na nossa vida. Nós não podemos temer. Porque isso vai produzir em nós um peso de glória, isso vai produzir em nós um testemunho. Isso vai produzir em nós glória. A Bíblia fala que o meu Pai é glorificado por vocês darem muito fruto. Então, o quarto fato é o seguinte. João 15:7 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Aí eu, falei assim, espera aí, Senhor, é verdade isso aqui mesmo? É verdade, posso pedir o que eu quiser. E aí fui ver, dá um monte de tradução, no hebraico, no aramaico, no grego, na Bíblia, fui pesquisar, irmãos. É isso mesmo. Você acredita? É pedir o que quiser, significa isso mesmo. Só que uma vez que você passa a poda do Senhor, uma vez que você está ligado ao Senhor, e agora Deus te deu um testemunho, você gera fruto, a Bíblia fala que você saberá pedir ao Senhor. Então Tiago diz o seguinte, Tiago 4:3 diz o seguinte, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres, interesses. Tem muita gente que pede coisas ao Senhor e não recebe porque pede para gastar com seus próprios interesses. Mas aqueles que passaram pelo testemunho, pela poda do Senhor, que passaram pela provação, mas continuaram ligados no Senhor, dando fruto, dando testemunho daquele que é a videira. Amém, irmãos? Irmão, você fala, que fruto, Regi? Tem muitos frutos do Espírito. Amabilidade, bondade, paciência, domínio próprio, fidelidade. São tantos que a gente pode, testemunhar para as pessoas. E teve um dia aqui que eu estava até numa vigília aqui. Não parece, irmãos, mas eu sou muito nervoso. E aí eu vi que meu filho estava ficando assim. Eu não fico assim perto dele, mas ele tinha hora que ele ficava nervosinho assim, né? Gente, mas quem que ensinou isso pro menino? E eu nunca fiz isso na frente dele, e parece que a genética passa, né, irmãos? Que negócio de você ser nervoso. E eu peguei, um dia eu vim aqui para a vigília e confessei para os irmãos. Eu falei, irmãos, ora por mim, que eu sou nervoso. Eu não dou testemunho nessa área da minha vida. Então, vocês oram por mim aqui, me ajudam. Quando vocês veem, um dia o Ranieri numa sala ali, eu comecei a ficar nervosinho, vermelhinho. O Ranieri falou, sabe por quê, Regina? Você não suporta ouvir as pessoas te falando que você está errado. E aí, irmãos, aquilo foi uma poda de Deus na minha vida. Aprende a ouvir, cara. Aprende. Calma. Aprende a ouvir. E aí eu vi que eu estava transferindo para o meu filho coisas que eu não queria. E aí eu pedi, Senhor, eu não quero dar esse testemunho para o meu filho. Definitivamente, eu não quero que meu filho seja um cara que não tem fruto, domínio próprio, paciência. Eu pedi oração para os irmãos, reconheço que eu preciso de ajuda. Talvez essa seja uma luta, talvez essa seja um lugar onde Deus está podando na minha vida, para que isso vire um testemunho. Amém? Então, o quarto fato é quem permaneceu em Cristo. Quarto fato. Quem permaneceu em Cristo, passou a poda, saberá pedir
e terá os seus pedidos atendidos. Amém? Então, quero testemunhar para os irmãos, nós passamos por muita dificuldade nos últimos 2 anos, a minha esposa passou por um momento difícil na saúde. Irmãos, e eu fui tratado como nunca fui tratado antes por Deus. Tratado, podado, e a gente aprendeu a orar em família mesmo, a buscar o Senhor, a dar testemunho, a fazer da nossa luta um testemunho. Irmãos, incrível. Depois que você passa por isso, você aprende a pedir as coisas para o Senhor. Você não pede para você mais. Você não se ocupa com coisas fúteis, com coisas que não vêm do Senhor. Você não fica pedindo para Deus proteger seu carro, para Deus proteger seu patrimônio, para Deus te dar mais dinheiro, sabe-se lá para o quê. Mas você começa a orar, pedindo pelos seus irmãos, pedindo pela cura das pessoas que estão passando pela mesma situação que você. É automático. Quando Deus te trata nessas áreas da saúde, você vence aquele momento ali. Irmãos, você se coloca no lugar das pessoas que estão passando por aquele problema e você parece que sabe como elas se sentem. E aí a gente começou a orar e foi interessantíssimo. Muitas orações, irmãos, na minha vida Deus não respondia. De jeito nenhum, porque era só assim, Senhor, protege meu patrimônio, Senhor, me dá mais cliente, minha empresa assim e tal. E aquelas orações passavam, irmão, muitos anos, e eu nem percebia, esquecia daquilo. Mas engraçado, depois que a gente passou por essa situação, nós começamos a orar pelos nossos amigos, e nós vimos um a um sendo abençoados, sendo fortalecidos naquilo que a gente orou. A gente orou pela prosperidade de alguns amigos, pelo emprego de outros, pela saúde de outros. E milagres aconteceram na vida dos nossos amigos. Amém? Então você começa a dar fruto, você começa a dar testemunho. Deus faz com que você tenha um testemunho. Amém? E é gratificante você saber que você está ligado à videira. Você está ligado ao Senhor, de que Ele te ouve. E de que você pode orar e Ele vai responder às suas orações. De que você não vai ficar pedindo proteção, mas você vai pedir, eu quero estar em segurança no Senhor. Eu quero estar firme no Senhor, onde nada, circunstância, nem profundidade, nem demônios, nem anjos, nada poderá me afastar do amor do Senhor. Amém? Vale a pena você ver uma ministração do Rony, que ele teve aqui há 2 semanas atrás, ele falou sobre Jó. Jó, ele pedia proteção para Deus, pedia proteção para os seus filhos. Jó orava para que se algum filho dele viesse a pecar no seu coração, ele já tinha feito um sacrifício antes. Se algum filho meu pensar em pecar, eu já estou fazendo aqui um sacrifício. Medroso. Queria proteção. E aí Deus chama a atenção do diabo e fala assim, tá vendo aquele cara ali? Gente boa, né? Mas aquele cara ali é medroso. Pode tocar na vida dele. Só não toca, não, pode tocar nas coisas dele. Só não toca na vida dele. E aí Jó passa por tudo aquilo que a gente já conhece. Mas no final, Jó termina com um testemunho. E vocês lembram lá, Jó 42, diz o seguinte, que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte dele. Deus devolveu tudo aquilo em dobro do que ele tinha. Amém? Então não tema a poda, o corte do Senhor. Se você está vivendo problemas antigos, procure amigos que te levem para perto do Senhor. Porque talvez o Senhor tenha se esquecido dessa luta para que você aprenda. Amém? Quem está na videira será podado. Se te prometer uma vida só de bênção, só de alegria, de bonança, não é verdade. O Senhor, Ele dá tudo isso, alegria, paz. Mas o Senhor também corrige os seus filhos como um pai. Ele vai nos colocar em segurança. Estar em segurança é não ser afetado por nenhuma circunstância. E estar em segurança é cumprir o propósito para o qual nós fomos designados. Amém? Não é ficar pedindo proteção para o Senhor o tempo todo, num medo excessivo. Senhor, protege meus filhos, protege se esse menino cair. Irmãos, eu confesso para os irmãos,
Enquanto a gente estava passando a tribulação, eu estava atormentado de medo. Eu falei, cara, Deus está me tratando. Deus está tratando com a minha vida. E eu ficava, Senhor, não deixe acontecer nada com meus filhos, não, porque eu não vou suportar. Não vou suportar. Mas não é essa oração que Deus quer ouvir da nossa boca. Deus não quer apenas pedido de proteção, mas Deus quer uma oração madura, pedindo para que os nossos irmãos, pedindo para que a igreja, pedindo para que a obra seja afetada, seja alcançada pelo nosso testemunho. Hoje a minha oração aos irmãos, eu peço para Deus, eu falo, Senhor, cuida dos meus filhos, muito obrigado por eles estarem em saúde, na graça do Senhor, mas eu te peço que eu cumpra o meu propósito, que eu esteja em segurança. Estar em segurança no Senhor, irmãos, é passar por todas as tempestades que nós precisamos passar, profundidades, tristezas, angústias, mas saber que isso é leve e passageiro, porque o Senhor está formando em mim o meu caráter, formando em mim o meu testemunho, onde muitas pessoas serão alcançadas por essa graça, onde a minha oração será respondida, onde tudo que eu pedir, eu não pedirei para mim mesmo, para gastar com aquilo com os meus interesses, mas eu pedirei pelos meus irmãos, por aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu queria te perguntar, será que as suas lutas, as suas dificuldades, eu sei que todo mundo aqui passa alguma luta em alguma área, será que as suas lutas têm te tornado uma pessoa de testemunho, uma pessoa que dá testemunho, uma pessoa que está ligada ao Senhor, ou as suas lutas têm te tornado ainda mais ansioso, ainda mais preocupado, ainda mais temeroso do futuro? O futuro te afeta demais. O passado não te larga, você não perdoa aqueles que te fizeram mal, você não consegue abandonar o passado, você está preso no passado. E parece que essa luta não passa. Não passa. Você é uma pessoa ansiosa, preocupada com o futuro, preocupada com o dinheiro, preocupado com aquilo que Deus vai me dar ainda. Irmãos, eu quero te convidar nessa noite, quero que você se coloque de pé. Eu sei que muitos têm muitas lutas, mas eu quero orar com você. Jó pedia proteção, mas nós vamos pedir para que o Senhor cumpra o seu propósito em nós. E para que essa luta que foi esquecida, que foi jogada ao fogo, lançada ao fogo, ela seja apenas uma poda, onde o Senhor está apenas tratando você, para que você seja um testemunho. Amém? Então, eu quero orar com você, e você vai colocar agora, essa luta que você está passando, eu não sei qual é, mas eu quero dizer, meu irmão, que é passageira, é leve e passageira, porque você está ligado na videira que é Cristo. Amém? E você nessa noite, você não vai pedir proteção, resolução. Senhor, resolve esse negócio que eu não aguento mais. Não peça proteção. Não peça que o Senhor resolva isso sem que você saia dessa situação com um testemunho, com uma graça que está acima de qualquer circunstância. Está acima do passado, está além do futuro. Está além dos demônios, dos anjos, nada pode te afetar, porque o Senhor vai te colocar em segurança. Então comece a orar, eu quero ouvir você orando, pedindo ao Senhor, Senhor, eu te entrego, Senhor, essa luta, para que eu viva um propósito, para que eu viva um propósito, um testemunho no Senhor, porque eu estou ligado ao Senhor, eu estou ligado à videira, que é Cristo, e eu não faço escolhas por mim mesmo. Eu não faço escolha, Senhor, longe do Senhor, fora da graça, de tudo aquilo que o Senhor quer manifestar em mim. Então, Pai, que essa luta que eu tenho passado, que essa dificuldade que eu tenho passado, seja em qualquer área, na área da saúde, na área financeira, na área da família, na área do caráter, como foi a minha, ainda estou passando, ainda tenho dificuldades, mas, Senhor, é para que eu gere um testemunho para os meus filhos, é para que esse mundo, Senhor, veja o Senhor.
para que meus filhos vejam o Senhor, para que eu não dê testemunho de mim mesmo e só viva pedindo proteção com medo do futuro, com medo de tudo, Pai. Mas eu quero estar em segurança. Nada pode me separar do Senhor. Nada vai me separar do Senhor. Nada vai me separar da graça do Senhor. Ore, meu irmão. Fala, Senhor, eu te peço, me dê um propósito, me dê um testemunho nesse problema que eu estou passando. E eu vou vencer esse problema. E eu vou testemunhar desse problema para minha família e para todos aqueles que precisam desse testemunho. Irmãos, e a sua dor, a sua dificuldade, a sua ansiedade irá desaparecer. E se tornará num mais lindo testemunho para você e para os seus filhos. E para essa geração que precisa do Senhor. Amém?